Olá, vamos para mais um vídeo de resolução de exercícios do livro do Griffiths. Vamos resolver o problema 2.26, que trata novamente sobre potencial elétrico, no caso, cargas elétricas distribuídas ao longo de uma superfície de um cone. E o enunciado é o seguinte: uma superfície cônica, um cone de sorvete vazio, tem uma densidade de carga uniforme sigma. A altura do cone é h, assim como o raio do topo. Encontra a diferença de potencial entre os pontos A, o vértice, e B, o centro do topo. Beleza? Então vamos começar só desenhando o nosso... Opa. Eita, risquei com a lapiseira minha lousa. Vamos começar aqui desenhando o nosso sistema. Então é uma coisa assim, né? Vou desenhar um sistema cartesiano aqui. Assim. E aí a gente tem um cone. Certo? Assim. Ok? Os eixos são x, x, y e z, beleza? E vamos lembrar que um cone dessa forma, nós conseguimos representar ele através da seguinte equação, né? Z igual a x quadrado mais y quadrado. Essa é a equação que descreve essa superfície cônica, ok? Vazada na tampa, né? Porque é como se fosse um sorvete, né? Um conezinho de sorvete. Então, não tem tampa. Se nós utilizarmos coordenadas polares para descrever as coordenadas x e y, vejam, né, que a seção transversal desse cone, as seções são sempre círculos, né? Então, a gente consegue utilizar coordenadas polares para descrever essas posições no plano xy. Então, fica um r quadrado, cosseno ao quadrado de φ, mais um r quadrado, seno ao quadrado de φ. Beleza? O que a gente está fazendo aqui é falar que r igual a cosseno, r cosseno φ, x igual a r cosseno φ, e y é r seno φ. Então aí, a gente conclui o quê? Que z é igual a r. Beleza? Então, a gente consegue parametrizar nosso cone da seguinte forma, né? Vamos agora denotar os pontos. Então, aqui na origem eu tenho quem? Eu tenho o ponto A. E aqui no topo eu tenho o ponto B. Beleza? E se a gente tomar um ponto qualquer aqui no cone, isso aqui é um ponto. Ponto não, uma região de área dA que contém uma carga dQ. Certo? Ela tem um vetor separação aqui, né? Vou chamar de RA. E esse outro vetor separação aqui, RB. Beleza? Esses vetores de separação são objetos que vão nos permitir, né, então, calcular o potencial em A, em B, depois fazer a subtração VA menos VB, para obter a resposta. Beleza? Vamos começar com A. Quem é RA? RA é o R do ponto A menos o R' da carga que está gerando, né, um potencial em A. Beleza? RA, como está na origem, é o vetor nulo. R' é um ponto qualquer no espaço, contido no cone, né, uma superfície cônica. Z. Cachapéu. Beleza? E aí, fazendo essa substituição aqui, né, a gente conclui que a R' vai ser um R cosseno φ na direção I, mais um R seno φ na direção J, mais um Z na direção K. Ok? Então, nosso vetor separação, acho que eu vou descer um pouco mais. Nosso vetor separação é o R menos R', que vai dar menos R cosseno φ na direção I, menos R seno φ na direção J, menos Z na direção K. Porém, né, da equação do cone, a gente sabe que Z é igual a R. Então, consegue fazer essa mudança de variável, de modo que meu vetor de separação fica Z cosseno φ na direção I, menos Z
seno φ na direção J, menos Z na direção K, né? Faz sentido a gente fazer isso porque a nossa carga está distribuída ao longo da superfície do cone. E essa equação aqui é a equação da superfície do cone. Então, se ela nos leva a concluir que Z é igual a R, então a gente pode dizer, né, que o nosso vetor de separação, né, pode ser escrito dessa forma, que a nossa carga está contida em pontos que são Z cosseno φ na direção I, Z seno φ na direção J, mais Z na direção K chapéu. Beleza? Então, a gente consegue calcular a norma do vetor de separação. Nesse caso vai dar quem? Isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Daqui vai aparecer uma relação fundamental da trigonometria, que vai dar igual a 1. Aí fica com z quadrado mais z quadrado. Que me dá raiz de 2z. Maravilha? Porém, tem mais uma coisa aqui, que a gente vai ter que lembrar lá de cálculo 2. Nós fizemos aqui uma transformação de coordenadas, né? Vejam que por exemplo, o meu vetor de separação está dependendo das coordenadas z e φ. Nós não estamos mais no sistema de coordenadas cartesiano, beleza? Então nós precisamos calcular esse fator de escala que nos leva do sistema cartesiano para esse novo sistema, onde as minhas variáveis são z e φ, ok? Isso, se a gente lembrar de cálculo 2, vai ser dado da seguinte forma, né? Meu elemento de área no novo sistema de coordenadas, ele vai ser a norma desse produto vetorial aqui, que eu já vou falar o que é. dz dφ. Quem é esse R? Esse R maiúsculo aqui? Esse R maiúsculo é simplesmente um vetor, como vai ser uma função, né? Um vetor que vai depender de z e φ, e é o vetor posição de pontos em cima do meu cone, tá? Quem é ele? É z cosseno φ na direção I, mais z seno φ na direção J, mais z na direção K. Não é coincidência, esse cara é justamente a posição da carga, né, de um elemento de carga na superfície do cone, tá? Então esse é meu R, meu Rão, beleza? Como a gente faz agora, a gente precisa calcular essas derivadas, né? Então, del Rão, del Z, me dá quem? Me dá um cosseno de φ na direção I, mais um seno de φ na direção J, mais um K chapéu. Beleza? Enquanto que no meu del R, del φ, me dá menos Z seno φ na direção I, mais Z cosseno φ na direção J, mais 0 K chapéu, porque Z não depende de φ. Beleza? Então, a gente precisa calcular esse produto vetorial, né? Então, vamos calcular ele aqui. Del R, del Z, vetor, del R, del φ, vai ser o produto vetorial, né? A gente precisa organizar os vetores nas linhas, né? Então na terceira linha eu vou ter o segundo vetor. Eu vou começar escrevendo ele já que as componentes ocupam um espaço horizontal maior, né? Então eu vou escrever primeiro ele. E aí na segunda linha eu vou ter o primeiro vetor, que é esse cara aqui. E na primeira linha IJK. Então precisa calcular esse determinante. Lembra, a gente precisa calcular um determinante de uma matriz 3×3. A gente repete as duas primeiras colunas e vai, né, fazendo aquelas diagonais, né, os produtos diagonais, e somando, subtraindo, enfim. Isso aqui vai retornar para a gente um menos, né? Já anotei aqui. Esse determinante retorna um menos z cosseno φ na direção I, menos z seno φ na direção J, mais z na direção K. Então é a norma desse meu produto vetorial, né? Escrever de forma sucinta dessa forma, vai me dar quem? Isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, que é igual, né,
Isso aqui é coincidência, coincidentemente é igual, vai ser igual isso daqui, né? Então vai me dar raiz de 2z. Maravilha? Então, será que cabe aqui embaixo? Não, não cabe. Então a gente conclui que nosso elemento de área, dA, vai ser a norma do produto vetorial, raiz de 2z, dz, dφ. Maravilha? Então vamos montar agora o nosso diferencial de potencial, né? 1 sobre 4πε0, elemento de carga, que é o dq, que nesse caso é sigma dA, né? Isso aqui é o dq, sobre norma, no meu caso aqui vai ser do RA. Estou calculando primeiro, né? Então, quem que vai ser o V de A? Vai ser essa constantaiada inteira para fora, sigma, integral dupla, né? Uma de 0 a 2π, a outra eu vou integrar em z, então vai de 0 a h, que é a altura do cone. Norma do vetor separação, a gente já calculou, deu raiz de 2z, e meu dA é esse cara que a gente acabou de calcular também, raiz de 2z, dz, dφ. Maravilha? Então, esse cara corta com esse cara, isso me dá sigma 4πε0, a integral em φ me dá 2π e a integral em z me dá h. Isso me dá sigma h sobre 2 epsilon. Isso é VA. VA. Maravilha? Precisamos calcular o VB agora. VB, vamos lá, vai ser um procedimento bem parecido, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente vai construir esse vetor separação, RB, só que agora o meu ponto B não está mais, né, na origem, né? Ele está a uma altura H. Então, RB vai me dar a altura do ponto B, né, o vetor posição do ponto B, como ele está em x0, y0, z igual a k, então o vetor posição dele é um H, K-chapéu, menos o R', que a gente já sabe que é esse cara aqui. Então, RB me dá menos Z cosseno φ I menos Z seno φ J mais H menos Z K-chapéu. Maravilha? Então, o nosso VB vai ser quem? Esse cara aqui, né? 1 sobre 4πε0, sigma. Aí vou ter duas integrais, uma de 0 a 2π, outra de 0 a h. Maravilha? E aí aqui vai meu norma do vetor de separação embaixo. Então vai ser isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Isso me dá quem? 2z quadrado menos 2hz mais h quadrado. Beleza? Né? Norma do RB. No numerador eu vou ter meu fator de escala, raiz de 2z, dz, dφ. Maravilha? Isso aí. Então, vamos lá. Só vou tirar uma coisa para fora ali. Então, dá uma sigma raiz de 2 sobre... Já vou fazer a integral em φ, tá? Então, a integral em φ, vejam que ela independe, né, de z. Então a gente usa o teorema de Fubini e separa assim duas integrais, uma de 0 a h em dz e outra de 0 a 2π em dφ. A integral em dφ me dá 2π. Então isso aqui vai me dar 4πε0 vezes 2π. E aí aqui é a integral de 0 a h da norma do vetor separação RB. Z, dz.
Maravilha? E aqui tem um macete. Eu vou chamar esse cara aqui de I, tá? Uma integral. Esse cara é uma integral. Essa integral, ela pode ser reescrita da seguinte forma. Não vou colocar o limite de integração, tá? A gente pode reescrever ela assim. No numerador, em dois termos. Um que é 4z menos 2h sobre 4 raiz de 2z quadrado menos 2hz mais h quadrado. Certo? Mais, de novo, o mesmo denominador. Maravilha? 2h. Vejo que quando eu somo esses dois termos na minha integral, esse 2h aqui corta, né, com esse 2h aqui, corta não, né, equilibra, então dá 0, e aí esse 4 aqui vai cortar esses 4 daqui, e aí eu volto para essa integral aqui. Maravilha? Por que esse é um truque? Porque agora eu posso resolver essas duas integrais aqui de uma forma razoavelmente fácil, né? Isso daqui vai ser a minha integral 1, e isso daqui vai ser a minha integral 2, certo? Quando a gente olha I1, a gente pode fazer uma substituição da seguinte... peraí, eu vou escrever I1, né? Então, I1 é essa integral aqui. 4 raiz 2c quadrado menos 2hz mais h quadrado. Z menos 2h. Vamos fazer uma substituição que é W igual a... Eu vou fazer mais para cima, que eu tenho mais espaço. Então a gente vai fazer W igual a 2z quadrado menos 2hz mais h quadrado, de modo que dz me dá quem? 4z menos 2h, certo? Quando eu faço meu dz dw, que é o jacobiano da transformação, eu fico com 1 sobre 4z menos 2h, que é exatamente o meu numerador. Então, a minha I1 vai simplificar, né? Eu vou ter aí 1/4, né, com esse 4 aqui, de 1 sobre raiz de u. No numerador eu tinha um 4z menos 2h, só que o meu jacobiano, meu dz/dw, também deu 4z menos 2h. Eu chamei de w, né? Então aqui vai... Desculpa, aqui é w. Pronto. Então aqui é w. Pronto. Então, esses caras aí vão morrer, né? Então eu vou ter 1/4 da raiz de 1 raiz de w dw. Isso daqui vai dar meio da raiz de w mais uma constante. Maravilha? Essa é a integral 1, e aí agora é só, né, voltar aqui, fazer isso daqui e avaliar de 0 a h, beleza? Eu vou fazer isso depois. Agora a gente precisa calcular I2, né? I2 nós vimos que era um 2h em cima e um 4 embaixo, então a gente corta, né? Então fica 2z quadrado menos 2hz mais h quadrado. Eu vou ter h dz. Maravilha? Aqui a técnica é um pouquinho mais sofisticada, a gente precisa completar quadrado. Então a gente vai ter que completar quadrado nesse denominador, e aí fazendo essa técnica de completar quadrado, a gente obtém o quê? Porque o nosso denominador fica, eu já fiz aqui a colinha, da raiz de 2z menos h raiz de 2 ao quadrado mais h quadrado sobre 2 dz em cima, tá? E aí agora a gente faz uma substituição. U vai ser igual a 2z menos h sobre h, de modo que du dz é 2 sobre h, então dz du é h sobre 2. Maravilha? Então aí
nossa integral fica assim. Fica 2 raiz de h quadrado, u quadrado sobre 2 mais h quadrado sobre 2 h deu. Maravilha? E aí a gente consegue simplificar isso tudo, de modo que no final eu fico com 2 raiz de 2 h integral da raiz de u quadrado mais 1 du. E esse cara aqui é exatamente a integral que eu resolvi, eu acho que no exercício anterior. Beleza? Então aí você pode voltar no exercício anterior e ver a resolução passo a passo dessa integral, que envolve uma integração trigonométrica, fazendo aquela substituição de tangente ao quadrado de θ mais 1 igual a secante ao quadrado de θ. Beleza? Então tá feito no exercício anterior. Isso aqui vai dar pra gente um h sobre 2 raiz de 2. Vai aparecer um ln, né? ln módulo de raiz de u quadrado mais 1 mais constante de integração. Maravilha? Aqui nossas distâncias são todas positivas, então esse módulo vai embora e vai virar um parênteses isso daí, tá bom? Ufa! Então agora a gente já tem a I1 e tem a I2. A nossa integral lá, I, que é um I1 mais I2, que me permite calcular meu potencial, né? Vai permitir então nós concluirmos que o meu potencial, depois de todo esse trampo, fazendo mais uma manipulação, que eu já vou falar o que é, pode ser escrito por sigma raiz de 2 sobre 2ε0 vezes meio, beleza? E aí eu vou ter ln, é isso, né? Só deixa eu ver uma coisa numa integral passada. Eu acho que é isso mesmo. Desculpa, pessoal. Tá certo, né? Isso daqui me dá, né? Isso aqui é um 2 elevado a 3 meios. Tava perdido aqui, porque eu escrevi diferente. Mas, enfim, vamos lá. Isso daqui me dá um h ln de, vamos lá, h raiz de 2z menos h ao quadrado mais h ao quadrado, fecha raiz, mais h 2z menos h, fecha o log, sobre raiz de 2. Que é isso? Mais raiz de 2z quadrado menos 2hz mais h quadrado. E aí, isso tudo avaliado, né, os limites de integração de z. Então, de 0 a h. Né? Vejam que esse primeiro termo aqui é da minha integral 2. Né? Da minha integral 2? Isso da minha integral 2. Então, a minha integral 2 está aqui, né? Então, esse cara aqui, eu botei um meio em evidência, né? Veja que quando você distribuir aqui, ó, vai ficar 2 raiz de 2, que é esse cara aqui. Beleza? É isso. Ele dá 2 elevado a 3 meios. E esse cara aqui é minha integral 1. Né? Então lembra da minha integral 1. Minha integral 1, que é esse cara aqui. Ó. Quando você bota um meio em evidência, né? Fica só a raiz de w. Né? E quando você distribui, fica meio mais aquela raiz de w, que é aquele cara. Maravilha? Então, quando a gente avaliar, né, essa integral nos limites de integração, o que a gente vai obter? Vai obter sigma raiz de 2, 4, ε0. Aí eu vou ter h ln de raiz de 2 h quadrado menos h mais h quadrado sobre raiz de 2
mais h menos h ln raiz de 2 h quadrado menos h quadrado sobre raiz de 2 menos h. Maravilha? Então vocês veem que esse cara corta com esse. Beleza? Posso colocar um raiz de 2 em evidência, de modo que esse cara aqui corta com esse. E posso colocar h em evidência, de modo que isso aqui dá igual a sigma h sobre 4 epsilon 0 ln de quem? Quando eu posso usar propriedades logs, né, para fazer, vamos lembrar, ln de a menos ln de b é ln de a sobre b, beleza? Então fico com ln disso sobre ln disso, coloco um h quadrado em evidência e vai cortar em cima e embaixo, tá? Então fica raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos 1. Maravilha? E aí a gente pode usar mais uma propriedade, né? Vamos lembrar que a quadrado menos b quadrado é a mais b vezes a menos b. Então, se eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2 mais 1, raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1, certo? Multipliquei em cima e embaixo por raiz de 2 mais 1, eu obtenho o quê? Raiz de 2 mais 1 ao quadrado sobre raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então isso aqui me dá raiz de 2 mais 1 ao quadrado, né? Então, próxima página, v de b me dá sigma h sobre 4 epsilon 0 ln de raiz de 2 mais 1 ao quadrado. Use mais uma propriedade de log, essa potência tomba para fora do log, isso me dá isso daqui, ln raiz de 2 mais 1. Maravilha? Ufa! Agora, só fazer essa diferença, VA menos VB. VA era sigma H sobre 2 epsilon 0, né? Vamos lembrar. Ah, do começo, né? Ó. Eu calculei ele aonde? Aqui, né? Ó. Sigma H sobre 2 epsilon 0 menos VB. Sigma H sobre 2 epsilon 0 ln raiz de 2 mais 1. Então, VA menos VB dá simplesmente sigma H sobre 2 epsilon 0 em evidência 1 menos ln da raiz de 2 mais 1. Beleza? Então essa é a diferença de potencial entre a origem, né, o A, e o topo da tampa. É só então relembrar o que a gente fez, que é um exercício longo. Nós construímos, né, vou até pegar em vermelho agora aqui, nós montamos a equação do cone, beleza? Utilizamos coordenadas polares para parametrizar x e y, e isso nos permitiu obter um vínculo entre a coordenada z e a coordenada radial r. Nós então estamos fazendo uma transformação de coordenadas de x, y, z para e, z e φ, só que a gente sabe que z igual a r, então as nossas funções vão virar funções de z e de φ, beleza? Então a gente precisou encontrar o nosso novo elemento de área nesse novo sistema de coordenadas, que não é mais um cartesiano. Isso é assunto de cálculo 2, né? Cálculo vetorial. Esse elemento de área pode ser encontrado pela norma desse produto vetorial, onde R, no nosso caso, é uma função posição qualquer da superfície do nosso cilindro, visto que ele é a nossa função, né? Então, a gente calcula essa norma desse produto vetorial, dz e dφ, que são as nossas variáveis. Uma vez que, então, que a gente tem um novo elemento de área, a gente pode encontrar o potencial, né? Sigma dA aqui, V igual a constante sigma dA. E aí, basta então resolver integrais, né? Então, integral no bico do cone, né, que está na origem, dá isso, e a integral no centro da tampa é dividida nessas duas integrais, que nos dá isso daqui, e aí no final só fazer essa diferença. Beleza? Então é um exercício bem longo, a matemática dele é longa. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Eu espero que esse exercício te ajude de alguma forma, e é isso. Até um próximo vídeo. Até
Até mais.